dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui hoje. Vocês estão vendo que a gente tem a diretoria que já está aqui exposta, mas nesse momento eles são também alunos, são também ligantes, são também pessoas que querem participar e aprender sobre isso. Vocês estão como futuros ligantes aqui, também que querem aprender, querem conhecer, querem vivenciar um pouco o que é esse momento. Eu, no momento, como uma oradora, então hoje a aula é minha, digamos assim, hoje é minha responsabilidade, como preceptora também, só que como preceptora só sendo um acompanhamento, porque a nossa ideia aqui são grupos de estudo. Então hoje a aula é minha, mas outro dia vai ser do Hugo, outro dia vai ser do Diogo, outro dia vai ser da Mar. Então assim, a gente vai descobrir junto. Tem nada aqui que seja uma certeza. Até porque vocês vão ver que a espiritualidade ela tem um confronto assim, um embate muito forte com o método científico, que é um dos desafios de estudar sobre isso, tá? Mas assim, no geral, esse é o nosso panorama, tá? De qualquer maneira, quero que vocês se sintam muito bem-vindos, tá? A nossa liga acadêmica, ela é a primeira liga acadêmica de enfermagem, que é fundada por pessoas da enfermagem, né? Então tem uma raiz de enfermagem sim, mas já por ter uma raiz de enfermagem, ela é interdisciplinar, porque a enfermagem sempre foi a profissão dos braços abertos. O enfermeiro nunca trabalha sozinho. Muito pelo contrário, o enfermeiro sofre o preconceito e a pressão das outras classes, muito mais do que ele implica esse preconceito, né? Eu não sei, como enfermeira, sempre senti que a gente foi muito aberto. Então, a gente tem a máquina representante da físio, a gente vislumbra que com o tempo, como eu estava falando antes de vocês chegarem, né, meninas, é tudo muito orgânico. Então, a nossa ideia de liga não é um cronograma quadrado, onde a gente vai ter que estar aqui e vamos puxar 30 artigos, a gente vai ler esses 30. A gente vai fazer tudo meio orgânico, do nosso jeito. E como a gente acredita, que eu acho que é um achado comum que a gente tem que ter essa fluidez. É isso que está faltando. Tanto na assistência em saúde, quanto em nós mesmos, como a nossa saúde, que também é uma das pautas que a gente vai ver aqui, tá? Vou seguir com o slide com a aula agora oficialmente aberta, porque dentro dela eu já trago um pouquinho da liga, tá? Então, para explicar para vocês agora que estão hoje como convidados aqui para ver e conhecer, e para quem também é da diretoria, que também não sabe desse material, porque é surpresa para eles também, para vocês verem onde é que vocês se enfiaram, tá? O que a gente vai tentar produzir aí no decorrer do tempo. A LIASE é uma Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade que ela é interdisciplinar, tá? Não contém no nome, mas contém na essência. Ser interdisciplinar é um olhar de cima. Então a gente não segrega as profissões, a gente olha de cima o nosso mesmo objeto, nas mais variadas vertentes. Isso quer dizer que se vocês tiverem um amigo que é do direito e se interessa sobre isso, ele é bem-vindo. Se vocês tiverem uma amiga que é de design de interiores, é bem-vindo, de qualquer curso, inclusive professores, tá? E funcionários, todo mundo que quiser participar, a gente tem dentro do nosso estatuto de liga uma maneira que consegue inserir vocês como participantes, ouvintes e ligantes, tá? A Liga Acadêmica ela é uma associação de caráter científico sem fins lucrativos, ou seja, eu não estou ganhando nada por estar aqui, ninguém está ganhando nada por estar aqui financeiramente, materialmente. A gente está ganhando conhecimento e troca para que a gente aplique isso ao longo do tempo na nossa jornada acadêmica e profissional, tá? Ela não tem fins políticos e nem religiosos. A nossa primeira aula hoje é falar o que é religião, porque a religião não é a espiritualidade e não é a nossa pauta. Isso também vai ser uma coisa que a gente vai desmistificar com o tempo. E também de maneira orgânica a gente vai se posicionar dentro da universidade sobre isso. Como as meninas dizem, muita gente talvez esteja achando que a nossa liga vai ser um momento de reza, de oração. A gente vai, né, proferir essas religiosidades, enfim, mas a gente vai diferenciar bem. Vocês vão entender onde a gente quer chegar, vocês vão conseguir enxergar isso no paciente de vocês lá na frente, tá? A gente tem, então, uma coordenação por discente, por docente, ou seja, por todos nós. Aqui não tem um chefe, um líder, a gente tem cargos de hierarquia para organização, é tudo muito organizativo. Mas não quer dizer que todos nós temos as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres e que a gente está nessa mesma troca de linha transversal, tá? Apoia-se então na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma coisa da universidade mesmo, o nosso ensino é assim. Então a gente tem a pesquisa, a extensão e o ensino, tudo junto. Ou seja, a gente está aprendendo, a gente está no extra-sala e a gente faz produção científica em cima disso. Então a gente está nesse tripé, tá? Gosto de pautar e falei sempre pro pessoal, a gente é um grupo de estudo, tá? A gente está aqui unicamente para estudar. E nosso estudo é leve, como deve ser, não problemático, não é para sair daqui com ansiedade, muito pelo contrário.
é o propósito que a gente tem que vai fazer a gente conseguir lidar com tudo isso, tá? Nesse contexto, a nossa missão é fomentar discussões e reflexões interdisciplinares, ou seja, discutir nas mais diversas áreas que a gente tem de atuação, qual é a relação entre a espiritualidade e a saúde. E é nesse momento que a gente entra na maior dificuldade, que é entender esses conceitos e como interrelacionar isso, tá? Muitas vezes não traremos respostas, a gente vai estar pautado em perguntas. E essas perguntas vão gerar mais perguntas. E isso é ciência, tá? É importante pensar nisso, porque a gente não está fazendo espiritualidade de um modo não científico. Tem como fazer ciência fazendo espiritualidade, por mais que isso seja um paradigma muito forte, tá? A simplicidade da nossa liga, ela se dá pelo nosso material de estudo. Conversamos todos como diretoria e a gente elegeu aquele livrinho que está ali em cima da mesa como o nosso livro do ano. Aquele livro ali, que se chama Espiritualidade e Saúde, que tem implicações luso-brasileiras, ele traz assim, um apanhado, por exemplo, do que o assistente social faz frente à espiritualidade, o que o psicólogo faz, o que o enfermeiro faz, quais são as práticas espiritualistas que a gente tem. Então são vários capítulos. Vocês já assistiram aquele filme, não sei se é da época de vocês, né, porque a gente tem alguma diferença de idade. Vocês já assistiram aquele filme do Quatro Amigas e um Jeans Viajante? Já. É um filme, já assistiu? Já. É um filme que todas as amigas, elas, por um acaso, aparece uma calça jeans que veste em todas elas, e elas são de tamanhos diferentes, elas usam numerações diferentes. Veste em todas elas e é uma coisa mágica que conecta elas. Elas vão viajar pelo mundo e cada um passa uma semana com a calça. Elas ficam... Enfim, tem todo um enredo por trás, tá? Não é tão simplista. E é bem legalzinho o filme. Será a nossa calça jeans do ano, tá? Porque esse livro vai perpassar por todos vocês. Então, todos os capítulos são a nossa base de encontro, são a nossa base de reflexão. Inclusive, gente, uma coisa que vai ser o TC da Ana, porque ela está já nessa parte da espiritualidade de produção científica, é vocês verem como é palpável, como é real, como dá para aplicar isso, por exemplo, numa consulta de enfermagem. Então, é realmente ver a espiritualidade como um instrumento metodológico, como uma coisa aplicável na ciência, não tem essa dicotomia. A gente consegue, sim, estudando a fundo sobre espiritualidade, conseguir pautar ela em ciência. Então, vai ser muito esse o nosso raciocínio também, o nosso pensamento, tá? Coloquei ele aqui, mas coloquei também um exemplo de um artigo qualquer, tá? Porque os artigos também vão ser a nossa base. Se a gente está querendo que a nossa raiz seja científica, a gente vai usar ciência, não senso comum. Porque se fosse senso comum, a gente não está dentro da universidade. Dentro da universidade, a gente produz conhecimento científico. E a gente vai tentar manter essa linha, tá? Agora, pensando num aspecto assim, geral de estudar a espiritualidade, não tem como, isso está até no nosso estatuto, tá? Que depois vai ser disponibilizado para todos vocês. Não tem como eu falar de espiritualidade sem anteceder o que significa religião e religiosidade. Por quê? Porque há uma proximidade conceitual desses três termos. Porém, esses três termos, eles têm funções diversas na existência humana. A religião ocupa um papel, a religiosidade ocupa outro e a espiritualidade ocupa outro. Quer dizer que eles não se conversam? Não, eles se conversam em muitos momentos. Mas eles são diferentes, eles exercem funções diferentes. E é importante saber disso para conseguir atuar e fazer efetivo mesmo a espiritualidade acontecer no nosso atendimento, na nossa vida e em tudo, tá? Resumidamente, tá? Quando a gente fala de religião, a gente está falando de um sistema de crença. Tudo que é religião tem sim um caráter social. Não se vive uma religião sozinho, se vive uma religião em grupo. Por exemplo, o catolicismo é uma religião, ou seja, é um movimento social. A gente tem muitas pessoas que vivenciam das mesmas crenças, das mesmas práticas, etc. Tá? É um sistema de crenças, práticas, rituais e valores que geralmente estão correlacionados a um ser maior. Seja Deus, seja uma energia, seja nas outras religiões que a gente tem representantes como Buda, Ganesha, enfim. Eu tenho um vídeo que vai ficar como material de estudo depois, tá? Que é um vídeo incrível que ele fala sobre todas as religiões em 15 minutos. Então, assim, como diferenciar todas as religiões em 15 minutos. Vocês vão ver que tudo é muito parecido, mas a prática, o ritual, isso vai diferenciar cada um, tá? Mas não tem como falar de religião tirando um aspecto social. E se é um aspecto social, já não é óbvio para vocês que estão na área da saúde que é importante a religião? Na saúde, com certeza, porque o aspecto social está dentro desse emaranhado que a gente trabalha com as pessoas. Ela frequentemente fornece questões sobre a existência humana, questões sobre o propósito da vida, questões sobre sofrimento, maturidade,
tudo isso está envolvido na religião. Mas, de novo, o que diferencia uma religião da outra, todas elas não têm esse aspecto comum de significado. Mas o que diferencia é como é que é a doutrina que significa cada coisa. Qual é o ritual praticado? Qual é a tradição de vestimenta, de alimentação, de jejum, de hábitos, de como a família se comporta, a hierarquia de cada um? Porque tem religiões ainda que até é uma coisa tão enraizada na comunidade que a própria família tem uma hierarquia de realmente se a mulher responde ao marido, porque não sei. É uma organização sociopolítica, ela funciona mesmo assim, ela tem um impacto grande, tá? Partindo disso, a gente vem para religiosidade. Para mim, essa imagem é o que mais faz vocês entenderem o que é religiosidade. Prof, eu não entendi direito os conceitos. Olha para essa imagem. Quando a gente vê pessoas diferentes praticando a sua fé de diferentes maneiras, a gente está falando de religiosidade. A religião é o sistema de crenças, é o social. A religiosidade é como eu, como indivíduo, pratico essa ação social de religião. Então, é prática, como que eu faço? A minha irmã, por exemplo, ela é extremamente católica. A minha irmã, ela lê a Bíblia, a minha irmã, ela compra imagem de Nossa Senhora, ela coloca na casa, ela vai na missa todo domingo. Isso é a prática dela de religiosidade, tá? O que muita gente confunde com espiritualidade. E a espiritualidade não é uma prática, tá? Ela tem um outro caráter. Ela é uma dimensão individual ligada à maneira como eu vivo e pratico a minha religião. Como eu tenho crenças que são diferentes em cada religião, eu também tenho práticas religiosas diferentes, tá? Então isso aí fica nesse entorno de religião. Aí a gente entra na espiritualidade. A espiritualidade em si, ela é uma busca de significado e propósito. Ué, prof, mas é a mesma coisa que você falou em religião. Calma, segura, vai significar diferente. Ela é a conexão com algo maior que nós mesmos, independente de estar ligado a uma religião ou uma organização. Praticar a espiritualidade não necessariamente preciso ser crente em uma religião precisa. Muitas pessoas se dizem ateias, né? O termo de quem não está coligado a uma prática religiosa. Não quer dizer que a pessoa ateia não admira o pôr do sol. Não quer dizer que a pessoa ateia não vê no outro um sentimento de que ele precisa ser caridoso. Não quer dizer que uma pessoa ateia não sinta medo da morte ou se pergunte para onde eu vou depois daquilo. A espiritualidade é uma conexão de sentido e vai se ligar muito com uma médica que é estudiosa dessa prática que fala sobre propósito. Essa palavra é chave, tá? Falando de espiritualidade, a gente fala de propósito. E o propósito está anos-luz de ser coligado a uma religião ou a uma prática. É uma coisa muito interna. É um conceito complexo, tá? Mas vai melhorando com o tempo. Com os exemplos a gente vai clarificando um pouquinho mais. A espiritualidade, ela envolve uma jornada pessoal de busca e transcendência, bem-estar emocional, crescimento pessoal, conexão que vai com algo além do material. Outra palavra-chave. Se eu pudesse fazer uma sentença e colocasse, eu colocaria primeiro propósito e segundo material. As religiões, elas têm propósitos, lógico, de transcendência, de um ser maior, mas a gente enxerga o materialismo das religiões. A gente enxerga o materialismo pela roupa, as doações que são feitas, por como o dinheiro é administrado dentro de uma ordem religiosa, a gente vê o materialismo. A espiritualidade não tem materialismo. O materialismo e a espiritualidade andam totalmente oposto um do outro. Porque não é o material, não é o que eu toco, não é o que eu pego, não é o que eu visto. É uma dimensão tão profunda do meu ser que eu não consigo configurar materialmente. Isso é a espiritualidade. Achar uma imagem para colocar para vocês falando desse termo é muito difícil. Porque pensem bem honestamente lá no âmago de vocês. Se eu desse uma folha de papel e disse para vocês desenharem a espiritualidade de vocês, como se representa isso num papel? Não tem como. Não é palpável, não é visível. Transcende e é uma jornada pessoal de cada um, tá? É muito maior, vai muito além. E por ser muito maior e muito além, é um mistério, mas ao mesmo tempo tem um impacto muito forte. Para nós, na nossa área, no que a gente quer, na saúde humana, tá? A espiritualidade
pode incluir práticas de meditação, contemplação, reflexão sobre questões profundas da vida, conexão com a natureza, experiências de transcendência e desenvolvimento pessoal. Ela vai se coligar muito com a subjetividade humana, que também já é um caráter mais dificultoso ainda, né? Características subjetivas são muito mais difíceis do que as características que são objetivas, né? Objetivo me remete ao objeto vem ao material, é tudo mais fácil que eu vejo, subjetivo não. Vale assim, ressaltar nessas frases, nessas palavras em especial, por exemplo, contemplação, meditação. A gente tem um caráter histórico de muito preconceito com as religiões. E assim, dá pra julgar? Não dá. Muita gente foi morta na fogueira por causa de religião. As cruzadas foram guerras de cunho religioso, mas as pessoas morreram. Muito, assim, a religião, ela vem, essa associação religiosa, essa cultura, esse social, traz um marco muito grande para a nossa vida moderna de sofrimento. Por exemplo, religiões que têm uma prática que às vezes são excludentes, por algumas visões, tá? Isso é bem assim, não é nada de julgamento de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, tem religiões que não aceitam mulheres, tem religiões que condenam o casamento homossexual, tem religiões que aceitam. São práticas de excludência e no mundo social, de tanta diversidade, tudo que é excludente tem um impacto negativo na gente. Então, a religião, sim, religião como instituição, ela vem historicamente acompanhada de uma coisa ruim. Não só de coisas ruins, muita coisa boa, né? Mas, historicamente, a igreja, ela fez um papel bem, né? A religião, ela foi usada como um meio muito persuasivo, assim, né? Na nossa construção histórica. Quando você fala para alguém meditar, vamos pegar lá no OBS, tá? Pega lá a atenção básica. Pega um senhorzinho, sei lá, ele viveu a guerra mundial, ele sabe assim, ele tem toda aquela bagagem histórica de morte, de tarna, né? Ou ele gosta daqueles filmes de guerra, não sei o quê. Fala com um senhorzinho de 35 anos meditar. Ele vai achar que é alguma coisa com macumba, que também é um termo pejorativo. Ele vai achar que é alguma coisa que você vai trazer um mal para ele, que vai trazer um espírito para dentro da casa dele. Ele vai condicionar o ato de meditar a uma coisa horrível, mas pelo contexto social. Agora, quando ele deita na cama dele 5 minutos antes da esposa deitar, e ele bota a cabeça no travesseiro e fica quieto por 5 minutos, ele está em estado meditativo. Só não é a mesma palavra, porque a história condicionou palavras que nos assustaram, tiraram esse valor que tem da espiritualidade, tá? Então, como a gente estava brincando antes, o pessoal às vezes pode não vir na liga e vão pensar, nossa, eles vão botar uns tambores, vão bater e vão cantar para Deus, né? E a gente não tem nada de... Assim, ó, a gente vai fazer algumas práticas, sim, porque é importante a gente conhecer, mas a gente não vai fazer práticas religiosas, a gente quer estudar a ciência da espiritualidade, que é esse subjetivo, que é esse âmago que todos nós temos, né, que impacta de alguma maneira. Quando você quiser falar alguma coisa, você pode falar, tá? Porque tipo assim, não, tem uma opinião, tem não sei o quê, pode falar. Pegou. Desse senhorzinho fazendo meditação, ele... Assim, vamos fazer uma caminhada, todo mundo da unidade, tá? Vamos fazer uma ação social da unidade. A gente vai fazer uma caminhada de 15 minutos perto do pôr do sol. Todo mundo vai sentar e vai ver o pôr do sol. É um tipo de contemplação, é um tipo de estado meditativo. Tem umas meditações que a gente chama de ativa. Então, assim, são estados meditativos, que eles não significam se você falar a palavra meditação. Se você levar de uma outra maneira, nesse subjetivo, mas de uma maneira que é aceitável, entre muitas aspas, às vezes o negócio cola, sabe? Mas é difícil, não é um assunto que a gente tá, tipo assim, fácil de inserir, tá? Falando em saúde e espiritualidade, pensando agora pro lado da ciência, porque é onde a gente está se puxando como uma liga acadêmica, como um grupo de estudo, tá? A gente tem um paradigma na área da saúde. Qual que é esse paradigma? A gente tem uma construção, isso não nossa, né? A gente pegou o barco andando, mas hoje, onde a gente está, qual é o lugar que a gente ocupa? A gente vê a ciência, a espiritualidade e a saúde andando em caminhos totalmente distintos. A gente não vê uma parceria entre esses três componentes, por exemplo, do indivíduo, do ser humano. Esse paradigma ele tem muito a ver com o modelo biopsicossocial. E vocês vão dizer assim, ué, mas a gente aprendeu que o modelo biopsicossocial é o modelo da integralidade. Mas guardem essa informação, porque eu vou perguntar de novo daqui a pouco. Aonde, dentro de todos os exemplos que eu vou dar, vocês estão vendo a integralidade que vocês estão
estão estudando, tá? Estudar é uma coisa, ver na prática é outra. E eu acho que é ali que a gente tem um rombo, é ali que a gente tem um hiato muito grande, tá? O nosso modelo biopsicossocial, na teoria, ele é maravilhoso. Na prática, a gente ainda vive um modelo biomédico, tá? E o modelo biomédico, ele foi, digamos assim, trocado lá na época da criação do SUS. E aí a gente já tem uns bons anos de SUS e a gente ainda tem muitos locais de saúde que estão sendo pautados em modelos biomédicos. E não só os locais, mas as pessoas que compõem esses lugares. Os profissionais, às vezes, têm ações do modelo biomédico que eles não percebem, tá? Está enraizado na gente também. Onde entra a espiritualidade como forma terapêutica? Onde entra o apoio do que eu creio? Aonde entra o desfecho positivo através da minha crença? Tem espaço dentro desse modelo? Aonde está essa integralidade que a gente não vê no dia a dia? Se perguntem na prática de estágio de vocês, porque vocês já fazem isso. Vocês acham que alguns atendimentos que vocês fizeram, vocês conseguem sentir que eles foram integrais? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente acha que, lógico, todo mundo está fazendo o seu melhor, né? Mas eu, por exemplo, nos lugares que eu trabalho, às vezes o próprio sistema de trabalho, eu sinto que ele me impede de ser integral. Não é que eu não seja, dentro do meu coração eu quero ser, mas às vezes o meu sistema me impede de ser integral, porque eu tenho os protocolos, eu tenho as normas, eu tenho que seguir as coisas também, né? Enfim, a nossa prática ela é baseada em evidência. Aí está o pulo do gato. Os nossos estudos de espiritualidade, eles se limitam porque eles batem de frente com o método científico tradicional. O que é o método científico tradicional? Eu faço um teste, eu provo que aquilo é verdade ou não é verdade e a gente segue nesse fluxo. Sempre de ter provas, sempre de ter argumentos, sempre de ter números, de ter algo para eu apresentar. Como que eu mensuro a espiritualidade de alguém? Como que eu mensuro esse ânimo? Como que eu mensuro o que a pessoa está vivendo? Como que eu mensuro que um paciente que tem Alzheimer pode se beneficiar de vivenciar pelo menos uma vez na semana a sua prática espiritual? Isso são estudos, tá? Que eu vou trazer para vocês. É uma lacuna, só que daí a gente também vai para dois caminhos, vem para a dicotomia de novo. Ah, não, mas não dá para estudar a espiritualidade porque não é científico, então não se estuda. Não. O outro caminho que eu acho que é o que eu acredito é que dá sim para a gente botar a espiritualidade no método científico. Lógico que com seus pesares, mas dá. Você não vai produzir um TCC sobre espiritualidade? Está no método científico e tem a ver com espiritualidade e vai gerar resultado. Será que não é esses resultados que a gente tem que pensar se de repente a gente não está cobrando demais de uma coisa que eu não posso dar? Mas o que eu posso dar já não é significativo o suficiente? É o embate da teoria, tá? Mas tem que defender sim a ideia de que a espiritualidade pode sim ser um método científico, tá? Ter um valor científico. Talvez a prática mais palpável da espiritualidade dentro do campo da ciência seja na vida e na morte. Por quê? Quanto mais próximos a gente está da finitude, mais necessitados a gente se sente de ter uma espiritualidade. Porque chega uma hora da morte que nada resolve, a não ser o nosso ânimo, a não ser o nosso lá dentro. Então a finitude da vida é o que mais vai trazer a gente perto. Mas não é na finitude só que ela tem que estar, ela é fundamental. Mas e na saúde, e na vida mesmo, no dia a dia? Aonde está a minha espiritualidade? Me fazendo um ser saudável. Trouxe para vocês alguns exemplos de artigos, tá? Para vocês verem que é base científica mesmo. Alguns estudos eles se correlacionaram, mas percebam, não está escrito espiritualidade, tá? Está escrito religiosidade, ou seja, eles estudaram a prática religiosa das pessoas. E dentro dessa prática tem a espiritualidade de cada um, tá? Mas a gente está falando da prática desse recorte. Foi estudado, por exemplo, a atividade imunológica, qual que é o impacto. Então a gente tem ali a L1, a IL6, que é a interleucina 6, que, por exemplo, num estudo que fizeram marcadores de interleucina, eles perceberam que pessoas que praticam de uma espiritualidade pelo menos umas 2 vezes na semana têm níveis reduzidos de interleucina, que tem a ver com o sistema imunológico, tá? A mesma coisa aqui, vem com o cortisol. O cortisol, que vocês sabem, que tem a ver com o estresse, que tem a ver com doença cardiovascular. Mesma coisa, grupos que praticavam a espiritualidade ali, todo o estudo mesmo científico tá com número de recorte, de erro, de fração de risco, tudo bem certinho, seguindo toda a metodologia científica. Consegue trazer subsídios para dizer que talvez sim a gente consiga reduzir cortisol com a prática da espiritualidade.
Mas nada na ciência é certeza, é estudo. Mas os estudos que a gente tem, eles trazem isso sim, tá? Como um resultado. Aqui a gente tem, por exemplo, em questões de óbitos, tá? Ó, a gente teve 2.216 óbitos associados à frequência da prática religiosa em aspecto tananana. Quando eu tinha uma prática religiosa, o risco de óbito era maior daqueles com prática de pelo menos uma vez por semana. Por que eu trouxe isso para vocês, tá? Porque na ciência a gente não fala só do que é positivo, tá? Tem na ciência resultados que são negativos. A gente vai sim achar estudos de espiritualidade, de religiosidade, de religião, dizendo que às vezes o resultado é negativo ou às vezes não mudou nada. Mas estudo é recorte, estudo é um meio populacional, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a cultura, tem a ver com a religião. É macro, é muito amplo. A gente precisa ter como saber filtrar. Como diz o Dr. Décio, que é um dos palestrantes espiritualistas que eu mais gosto, a gente está numa era agora que a gente tem tanto acesso à informação, mas a gente nunca foi tão desinformado, porque a gente não sabe filtrar o que vem pra gente, tá? E isso no campo da espiritualidade é a mesma coisa, a gente aplica a mesma coisa. Aqui eu trouxe para vocês uma matéria, tá? Quando abre o slide lá que a gente vai divulgar para vocês conseguem clicar para ler. Aqui fala que a religião, ela traz uma maior longevidade para as pessoas. Porque geralmente tem práticas religiosas, a pessoa para de fumar, a pessoa para de beber, a pessoa evita sair muito de noite, a pessoa tem hábitos alimentares mais saudáveis, porque está preconizando um jantar em família, em fazer a comida, em viver, sei lá, é Sexta-feira Santa, vamos comemorar a Sexta-feira Santa, vamos não sei o quê. Então, assim, tem a ver com as práticas de qualidade de vida, de estilo de vida mesmo, tá? Também tem estudos que dizem que impacta bastante. Eu gostei muito desse texto, por isso que eu trouxe o título principalmente. Reimaginando a saúde, florescendo. O que esse apanhadão aqui está dizendo? Que os médicos, eles gastam muito tempo. Médicos, assim, tá escrito no artigo, tá? Mas entendam como todos nós que estamos prestando assistência. Os profissionais de saúde gastam muito tempo preocupados com a biologia, com o fisiopatológico, mas investem. Por isso que eu digo para vocês, esse modelo biopsicossocial é lindo na prática, mas na prática você está se preocupando com o biopsicossocial ou só com o bio? Porque geralmente na prática a gente está preocupado só com o bio, tá? Parece uma verdade dura de engolir, pílulas difíceis do dia, mas a gente está muito mais preocupado com o bem-estar fisiológico, tá? A saúde e a espiritualidade em sua aplicabilidade, estou quase terminando, tá? Que horas são? O meu relógio já morreu, já 6h15. Tá, ótimo. A saúde e a espiritualidade na aplicabilidade mesmo, na vivência, tá? Ela faz a gente questionar, como profissionais de saúde, o que é ter saúde. Vou usar o exemplo também do Décio, que é a minha fala muito bem do Dr. Décio, tá? Que é realmente assim, ele é o meu deus da medicina espiritualista. Meu sonho é ver uma palestrinha dele. Já pensou a gente trazer pra cá? Meu Deus do céu. Vamos sonhar, né? Vamos deixar a gente sonhar. Ele fala o seguinte: pensem, vocês têm certeza que vocês vão ter exemplo na família de vocês, no vizinho de vocês, da sogra, do tio. Vocês conhecem pessoas que têm dois perfis, tá? Uma pessoa que não tem patologia nenhuma. Ela não tem nenhum sítio, tá? Ela é ótima. E outra pessoa que tem 2, 3 patologias. Ela tem asma, ela tem rinite, ela tem hipertensão arterial, ela tem diabetes, ela tem tudo. E você vê assim, ó, conversa com as duas pessoas sem saber das patologias dela. Pelo brilho do olho da primeira, que é aquela que tem um monte de doença, você vai dizer, essa pessoa tem saúde, porque ela tem propósito. E a outra que não tem nada, você vai dizer, essa pessoa não tem saúde, porque ela não tem propósito, não tem brilho no olho, não tem vida. Então, por que a espiritualidade faz a gente questionar o que realmente é saúde? De novo, está escrito lá na Organização Mundial de Saúde que a saúde não é a ausência de doença. A saúde é um bem-estar emocional, do ambiente, Ok, está escrito lá, mas na prática vocês enxergam os pacientes de vocês? Porque a gente enxerga pessoas que se vê através dos seus próprios diagnósticos. A gente vê uma pessoa assim, não, eu sou hipertensa, não, eu tenho ansiedade, não, eu tenho depressão. Eu sou a meta, você fala, eu sou hipertensa. Eu, por exemplo, tenho uma ansiedade muito grave. Eu estava falando com o Diogo que hoje assim, foi um dia terrível, eu tive que ficar na cama e, ai meu Deus, pensei que tinha 3 tijolos em cima do meu peito, assim. É uma condição de saúde? É, mas eu me olho no espelho e eu sou saudável. Eu tenho mobilidade, eu tenho fé, eu tenho motivo para
para viver. Eu sou saudável. E será que a saúde, que tanto nos ensinaram, que é biopsicossocial, dentro da nossa cabeça é biopsicossocial? Porque a gente só vê doença, a gente vê o CID. Não adianta ensinar pra gente que não é o CID, se a gente vê o CID, se a gente se trata como um CID. Se a gente só vê a fisiopatologia e a fisiopatologia tira a minha saúde. Porque eu sou ansiosa, eu não tenho saúde? Eu tenho. Minha saúde está super em dia, inclusive a fisiológica. Só são dificuldades no caminho, porque a vida tem dificuldades. As patologias, no meu ver, tá? Elas são desafios da vida, que a gente vai enfrentar. A vida é o enfrentamento, tá? Mas isso é uma visão bem pessoal mesmo. A espiritualidade, aqui ó, a Cristina Puchalski, ela é uma médica, eu não lembro de qual, mas ela é americana. Ela traz essa definição para a espiritualidade que eu acho incrível e também peguei lá no Décio. Ela diz o seguinte: a espiritualidade é um aspecto da humanidade que remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Então, a espiritualidade dentro daquela dimensão que a gente não sabe desenhar, que a gente não sabe palpar. Se fosse para explicar, talvez um desenho, talvez eu colocasse propósito. Eu consigo ver hoje em dia na minha vida, minha espiritualidade ela é um propósito. Ela me faz continuar. E, no geral, a espiritualidade é essa busca de significado. Seja esse significado sendo um amante da natureza, então eu faço trilha todo final de semana, porque eu gosto de estar com a natureza. Aquilo é um significado. Eu sou viciada em crossfit, eu vou todo dia pro crossfit. Aquilo, meu Deus, é a minha vida. É propósito, é espiritualidade, é prática espiritual. Eu sou católica, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de rezar, eu participo dos cultos, eu participo das cantorias, eu participo de ação solidária. É espiritualidade. A última foto em homenagem à minha mãe, que agora é vó, o propósito da vida da minha mãe é a neta. A vida dela agora é a Vitória. E é um propósito, família também é propósito. Tudo isso expressa a espiritualidade de vocês. Como não cuidar da espiritualidade do paciente se ele é esse emaranhado todo, tá? Meu questionamento. Aí, gente, eu pergunto não. Eu digo pra vocês o seguinte, tá? A falta de propósito, ela é totalmente inversa ao materialismo. Então, assim, a espiritualidade, ela é inversa ao materialismo. O que quer dizer que a gente, frente a um paciente, se eu fizer práticas materialistas, eu não estou cuidando da assistência dele. Não atinjo o espiritual dele. Porque são coisas totalmente opostas. Frase do Dr. Décio. Olha que frase forte, tá? O preço do materialismo é a amputação do nosso aspecto espiritual. É cortar fora, amputar. Amputar não é um processo lindo. Ah, eu vou fazer um. Não, amputar é tirar fora. E é tirar fora de um modo brusco. Lidar com o materialismo ser forte dentro da essência humana, ela faz a ruptura certeira da espiritualidade. Porque são coisas totalmente distintas. É um pouco profundo esse assunto, tá? Tem muito que a gente trabalhar ainda nesse conceito. Mas para vocês pensarem, um exemplo prático. Amém? Amém. Axé. Vou puxar tudo, vai. Cada um da sua. Cada um da sua. Estava falando do propósito, né? O exemplo, gente, mais claro para mim hoje, sempre foi claro isso na minha cabeça. Vocês vão significar também, eu acho. O suicídio é uma prática que a gente vive hoje que está em níveis absurdos. Até li uma reportagem legal, que eu revendo o material de vocês, que eu achei interessante assim, ó. Que é injusto dizer que a pessoa praticou o suicídio, né? A palavra prática dá uma culpa muito grande para a pessoa, né? Ela não praticou o suicídio, ela morreu de suicídio. Foi a causa da morte dela. Porque a gente meio que bota a culpa, né? Pensem o seguinte, a gente tem dois cenários bem distintos. Na África, pessoas que passam fome, tem toda uma preocupação com o material. O materialismo da sobrevivência, comida, abrigo, cama, enfim, conforto. E uma pessoa que nasceu lá na Coreia, onde a gente tem um dos maiores índices de suicídio de adolescentes, tá? A pessoa tem tudo lá. Tem tudo. Ela tem tudo que é material. Tudo. Ela tem cama, ela tem internet, ela tem tecnologia, ela tem alimentação. Eles têm tudo. Por que lá tem um índice alto de suicídio? Porque o materialismo alto te afasta do propósito. Não estou dizendo que a gente tem que viver que nem São Francisco de Assis, que largou tudo e viveu só com uma manta no resto da vida, tá? Esse é um outro nível espiritual, que não é o nosso. Mas
encher as pessoas do material e não preencher do individual, não funciona. Por que os adolescentes eles vão para o suicídio? Porque eles não têm propósito. Qual o propósito de acordar de manhã? Qual o propósito de sair do meu quarto? Qual que é o propósito de vir para a faculdade? Qual que é o propósito de enfrentar essas dificuldades de estágio que eu tenho? Meu propósito é ser enfermeiro. Meu propósito é ganhar dinheiro. Meu propósito é ajudar os outros a construir a minha casa. Os jovens não têm isso mais, porque eles têm tudo ao alcance. Querendo ou não, o materialismo e a globalização tiraram um pouco da essência espiritual, seja da prática religiosa ou não religiosa. Então, se uma família, por exemplo, que é católica, não fala de Jesus e não oferta Jesus para o filho está sem propósito, dentro daquela organização religiosa, tá? Afasta, não tem. Essa frase para mim que ele disse é perfeita, amputa, tá? Não são coisas que elas se correlacionam, elas não conseguem coexistir. Daí eu pergunto para vocês, aonde está a integralidade que eu perguntei antes? Todos nesses aspectos, aonde está a integralidade? Eu me sinto ceifada na integralidade dos pacientes, eu não consigo atuar na integralidade. Como professora, onde eu tento atuar na integralidade de vocês, por exemplo, quando uma aluna, que nem ontem teve um episódio, quando uma aluna veio chorar para mim porque disse que se sentiu péssima no campo de estágio, porque ela se sentiu incapaz. Eu falei assim, não é capaz, foi a tua primeira vez, a gente erra. Ali eu consigo aplicar a minha integralidade. Eu não consigo aplicar a integralidade com vocês numa prova. Eu não consigo aplicar a integralidade com vocês no conteúdo. Mas na maneira que a gente ministra, na maneira que a gente troca, na maneira que a gente brinca, na maneira que eu me preocupo se vocês estão bem ou não. Ali entra um pouquinho da integralidade, mas nem todos os sistemas permitem a gente viver isso. Só que como profissional da saúde a gente tem que mudar o paradigma. Colocar a espiritualidade dentro do que é o sistema médico, entre muitas aspas, é fazer com que a gente consiga funcionar integralmente. Na minha humilde opinião, que é muito humilde, né, porque quem sou eu? Na minha humilde opinião, a gente não é integral ainda. A gente acha que é. No papel e na prática a gente tem um hiato grande, tá? Porque acho que a gente está negligenciando alguns aspectos ainda, tá? Que vai ser os nossos objetivos de estudo que a gente tem aí para descobrir quais são as lacunas que a gente pode ocupar, quais não, tá? Trouxe para vocês 3 imagens. Deixa eu apagar para vocês verem minha tutuxa. Ó, trouxe 3 imagens para vocês aqui que são os meus propósitos, tá? Se forem perguntar para mim, o que é a tua espiritualidade, Bruno? Os meus propósitos, tá? Primeiro, Jesus. É o meu primeiro propósito. E eu trago para vocês, eu sou espírita, tá? Essa é a minha aliás, não é uma religiosidade, porque o espiritismo não é uma religião, tá? Vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar para vocês que eles colocam assim, religião, espiritismo. Não é, tá? Espiritismo é espiritualidade, não é como religião. É uma doutrina de vida. A minha doutrina segue um mestre. O meu mestre é Jesus. E eu trago para vocês a foto do Santo Sudário, que é essa imagem que a gente tem um pano que supostamente ele foi coberto, porque para mim ele é uma figura viva, ele existiu mesmo, porque eu acredito na reencarnação. A nossa prática espírita traz isso. Então eu acredito que o Mestre veio, ele se materializou, ele não ressurgiu, ele se materializou, voltou para o outro plano e está lá, esperando. Ele é o meu propósito para tudo, gente, tudo. O meu sonho é, quando eu desencarnar, poder se chegar perto de conhecer essa pessoa. Ele é o meu sonho, ele é o meu propósito, em primeiro lugar, tá? Mas é a minha prática espiritual. O meu segundo propósito é a servidão, que eu levei muito tempo para descobrir por que era enfermagem. Ai, porque eu estou tão insegura, porque eu tenho tanto medo, porque eu não consigo ficar sem enfermeira. É só a profissão. A profissão é uma coisa, o propósito é outra. O meu propósito é a servidão. E por que eu trago essa imagem? Porque aqui é que está o meu pavor, a emergência. E eu comecei a entender que servir é ir para o desafio também. Então eu também tenho que ser boa nisso aqui. Porque é a servidão que eu estou lá para cima, lá para aquele carinha que é o meu propósito. E o outro propósito da minha vida é a minha família. Que agora vem com a minha pituchinha, Vitória, né? Que é a paixão da nossa existência. Porque ela materializou o amor que a gente já tinha. Ela brilhou o olho da minha família. Ela foi a primeira que trouxe vida, que fez a gente florescer de um jeito diferente. Ela trouxe propósito também. Viver ela, para mim, é viver uma espiritualidade. Que é uma pessoa. Percebe? Eu não falei de religião, não falei de terço, não falei de rezo, não falei de nada. Mas é o que me mantém viva. Se eu ficar, por exemplo, em crise de ansiedade, o que eu vou fazer? Olhar com uma fotinho dela, relembrar quem eu sigo. Buscar o propósito. Com o propósito, a gente não se perde no caminho, tá?
resgatar com os nossos pacientes, tá? A consciência ela é o meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é a minha escola e o obstáculo é a minha lição, tá? Esse também é o meu mantra, entre aspas, de várias frases que também a gente segue, que essa aqui também é da doutrina espírita, tá? Tomei essa liberdade porque é a minha espiritualidade, trazendo um pouquinho para vocês. Gente, eu agradeço muito, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para que vocês entendam uns aspectos gerais em que caminho a gente está trilhando, o caminho da ciência, mas através dessa subjetividade que a gente vive, que significa as nossas vidas, para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vivência profissional, tá? Como enfermeiro, como físico, como psicólogo, como odontólogo, com qualquer pessoa que serve para algum propósito.